Você está pronto para ouvir o que Deus reservou para você? Silencie o barulho e escute agora a voz que traz vida e propósito. Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos, Ele nos chama para sermos fiéis. Billy Graham. Que a paz serena do nosso Deus, aquele que fala de inúmeras maneiras e anseia por ser ouvido por seus filhos, e a sensibilidade do Espírito Santo para discernir sua voz suave e mansa, estejam sobre cada um de vocês neste momento. Antes de nos aprofundarmos na palavra de Deus hoje, quero convidá-los a um instante de quietude interior, a um silenciar das muitas vozes que competem por nossa atenção. E se o Espírito de Deus o mover, compartilhe aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você parou tudo para verdadeiramente tentar ouvir a voz de Deus falando ao seu coração? E o que você sentiu ou percebeu nesse momento? Partilhe essa experiência, pois a mensagem que queima em meu espírito para você hoje é um convite urgente e uma promessa de direção divina. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Antes de começarmos, comente se você quer ouvir a voz de Deus hoje e inscreva-se para não perder nenhuma mensagem divina. Sim, meu amigo, minha amiga, em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo, em meio às nossas próprias ansiedades e preocupações, o Deus do universo está falando, e Ele deseja que você ouça a sua voz, uma voz que traz vida, esperança, consolo e direção para a sua jornada. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, nos lembra de uma verdade fundamental sobre a existência humana. Para tudo, há um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se abster de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A vida é feita de estações, de ciclos, de momentos que se alternam, cada um com suas características, seus desafios e suas oportunidades. E sim, existe aquele tempo de bonança em que tudo parece dar certo, em que as portas se abrem com facilidade, em que a saúde é abundante, os relacionamentos florescem, as finanças prosperam e os nossos sonhos parecem se realizar um após o outro. Nesses momentos, é natural que nosso ego humano se sinta bem, que experimentemos a alegria de vencer na vida, de prosperar, de alcançar o sucesso aos olhos do mundo e esperamos também aos olhos de Deus. Não há nada de errado em desfrutar desses tempos de bênção, em celebrar as vitórias, em agradecer a Deus por sua bondade e por seu favor. O próprio Deus se deleita em abençoar seus filhos e em vê-los prosperar em todos os seus caminhos. Quando essa prosperidade está alinhada com seus propósitos e quando é recebida com um coração grato e humilde. No entanto, a mesma palavra que nos fala dos tempos de bonança também nos adverte sobre a inevitabilidade de outras estações. Mas nem tudo são flores. Existe também o dia mau, o tempo da adversidade, da provação, da dor. E é precisamente quando esse dia mau chega que Deus, em seu amor e em sua sabedoria, quer observar como está a nossa fé, como está a nossa confiança nele, como está a nossa capacidade de ouvir sua voz, mesmo em meio à tempestade. É fácil ouvir a Deus quando o sol está brilhando e os pássaros estão cantando. Mas e quando as nuvens escuras se ajuntam? Quando os ventos contrários sopram com fúria? Quando a noite parece não ter fim?
É nesses momentos que a nossa verdadeira fundação espiritual é revelada. Quando as portas se fecham com estrondo, quando os amigos que antes nos aplaudiam agora se vão e nos deixam sozinhos, quando a dor aperta o nosso peito de tal forma que, como uma criança assustada e ferida, a nossa alma chora em desespero. É aí que precisamos, mais do que nunca, abrir os ouvidos do nosso espírito para escutar a voz do nosso Deus. Ele não nos abandona nesses momentos. Pelo contrário, ele se aproxima, ele se compadece, ele fala conosco de maneiras que talvez não pudéssemos discernir nos dias de calmaria. Muitas vezes, é no silêncio da dor, na solidão do deserto, que sua voz se torna mais clara, mais nítida, mais penetrante. O profeta Elias, como já lembramos, não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Em 1 Reis 19, versículo 12. E após o terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E essa voz veio a ele em um momento de profundo desânimo e de aparente fracasso. O Espírito Santo está nos chamando hoje a desenvolvermos essa sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz de Deus em todas as estações da nossa vida, tanto nos picos da montanha quanto nos vales da sombra. Ele está falando. A questão é: estamos nós dispostos a parar, a silenciar o barulho interior e exterior e a abrir os ouvidos do nosso coração para escutar? Pois a voz dele é a nossa esperança, a nossa direção, o nosso consolo, a nossa força em todos os tempos e em todas as circunstâncias. E ele tem algo a lhe dizer agora. Que convite precioso e vital é este? Abrir os ouvidos do nosso coração para escutar a voz do nosso Deus, especialmente quando enfrentamos o dia mau, quando as portas se fecham e a alma chora, e quando nos dispomos a ouvir, mesmo em meio à dor e à confusão, descobrimos uma verdade que pode parecer paradoxal à nossa lógica humana, mas que é profundamente consoladora e transformadora na perspectiva divina. Deus, em seu amor soberano, prova que nos ama, e Ele quer que entendamos, como filhos amados, que Ele permite o deserto em nossas vidas. Pois, até mesmo na dor mais excruciante, até mesmo na provação mais severa, existe um propósito divino, um plano maior que visa o nosso bem eterno e a sua glória. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e compartilhe com quem precisa ouvir. Fique até o final, tem uma surpresa. Muitas vezes, quando o sofrimento nos atinge, nossa primeira reação é questionar o amor de Deus, sua bondade, sua justiça. Podemos pensar: se Deus me ama, por que Ele está permitindo que eu passe por isso? Se Ele é todo-poderoso, por que Ele não impede essa dor? Essas são perguntas humanas, compreensíveis, que brotam de um coração aflito. Mas o Espírito Santo quer nos conduzir a um entendimento mais profundo, a uma perspectiva celestial, onde percebemos que o amor de Deus não se manifesta apenas na ausência de sofrimento, mas também, e muitas vezes, de forma ainda mais poderosa, na sua presença conosco em meio ao sofrimento e no propósito redentor que Ele tem para cada uma das nossas provações. A palavra de Deus nos ensina, em Hebreus 12, versículo 6, citando Provérbios 3, versículo 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa correção, esse açoite, que se refere à disciplina de um pai amoroso, não a um castigo cruel, não é um sinal de rejeição, mas, precisamente, o contrário. É uma prova do seu amor paternal, do seu cuidado conosco, do seu desejo de nos aperfeiçoar e de nos conformar à imagem de Cristo. Se Ele nos deixasse seguir nossos próprios caminhos, sem disciplina, sem correção, isso sim seria um sinal de que não somos seus filhos legítimos. Mas,
porque Ele nos ama, Ele nos disciplina, Ele nos poda, Ele permite que passemos pelo fogo da provação para que sejamos purificados de tudo o que não lhe agrada, para que nosso caráter seja refinado, para que nossa fé seja fortalecida, para que produzamos mais fruto para a sua glória. O autor de Hebreus continua em Hebreus 12, versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Sim, a disciplina dói, o deserto é árido, a provação é difícil, mas depois, se formos exercitados por ela, se aprendermos as lições que Deus quer nos ensinar, ela produzirá um fruto pacífico de justiça em nossas vidas. Deus permite o deserto, pois, até na dor, existe um propósito. O deserto na Bíblia é frequentemente um lugar de provação, de escassez, de solidão, mas também é um lugar de encontro com Deus, de dependência total dele, de revelação da sua glória e do seu poder. Foi no deserto que Israel recebeu a lei, que experimentou o maná do céu, que viu a coluna de nuvem e de fogo guiando seus passos. Foi no deserto que Moisés teve um encontro transformador com Deus na sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz mansa e delicada do Senhor. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho para Jesus, e foi no deserto que o próprio Jesus foi tentado, mas saiu vitorioso, cheio do poder do Espírito. Deus pode nos levar ao deserto para nos humilhar, para nos provar, para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. Ele pode nos levar ao deserto para nos despir da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso apego às coisas deste mundo, e para nos ensinar a encontrar nossa suficiência nele. Ele pode nos levar ao deserto para nos falar ao coração de maneira mais íntima, longe das distrações e do barulho da vida cotidiana. Oséias 2, versículo 14. Ele pode nos levar ao deserto para nos preparar para um ministério mais frutífero, para uma unção mais profunda, para uma manifestação maior do seu poder em nós e através de nós. O propósito do deserto nunca é nos destruir, mas nos transformar, nos aperfeiçoar, nos aproximar dele. E o Espírito Santo está conosco nesse deserto, como esteve com Jesus, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos consolar e para nos assegurar que não estamos sozinhos e que há um propósito divino, mesmo na mais árida das experiências. É crucial entendermos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes, em nossa visão limitada, não conseguimos compreender por que Deus permite certas coisas, por que Ele nos conduz por caminhos que nos parecem tão difíceis ou sem sentido. Mas Ele vê o quadro completo, Ele conhece o fim desde o começo e seus planos para nós são sempre planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, um futuro cheio de esperança. Jeremias 29, versículo 11. Quer se conectar com Deus agora? Comente amém. Inscreva-se no canal e assista até o fim para uma revelação especial. O Espírito Santo nos ajuda a confiar nessa soberania e nessa sabedoria divina, mesmo quando não entendemos. Ele nos convida a abrir os ouvidos do nosso espírito para escutarmos agora a voz do nosso Deus que nos diz: Filho, filha, tente entender. O deserto que você está atravessando tem um propósito. A dor que você está sentindo não é em vão. Eu estou trabalhando em você, através de você
e para você. Meus planos para a sua vida são muito maiores e melhores do que você pode imaginar. Confie em mim, continue caminhando. Eu estou com você e eu o conduzirei a um lugar de refrigério, de restauração e de cumprimento das minhas promessas. Que possamos ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo, a fé para confiar em seus planos superiores e a sensibilidade para ouvir sua voz, nos guiando e nos consolando, mesmo no meio do deserto. Que perspectiva transformadora e profundamente consoladora é esta? Deus, em seu amor soberano, permite o deserto em nossas vidas não para nos destruir, mas para nos provar, para nos purificar e para cumprir seus propósitos maiores, que são sempre para o nosso bem eterno e para a sua glória. Quando abrimos os ouvidos do nosso coração para escutar sua voz, em meio à dor, começamos a entender que seus planos são infinitamente mais altos e mais sábios que os nossos. E essa compreensão nos prepara para receber uma das mensagens mais difíceis, porém mais necessárias, que o Espírito Santo quer nos comunicar quando estamos sofrendo. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir, do que te perder. Essa luta não vai te matar. Você não vai morrer. Os espinhos te ferem, te fazem cair de joelhos. Sim, mas é para me adorar. Que palavras penetrantes que revelam o coração de um pai amoroso que, por vezes, precisa usar o remédio amargo da provação para nos curar de enfermidades espirituais mais graves, para nos resgatar de caminhos perigosos, para nos atrair de volta para si, para nos ensinar a verdadeira adoração que brota de um coração quebrantado e dependente. Ninguém gosta da dor, ninguém busca o sofrimento. Nossa tendência natural é fugir de tudo o que nos causa desconforto, de tudo o que nos fere. E quando a dor chega, seja ela física, emocional ou espiritual, é natural que questionemos, que lamentemos, que desejemos que ela passe o mais rápido possível. Mas o Espírito Santo quer nos dar uma perspectiva divina sobre a dor, especialmente aquela que Deus permite em nossas vidas, como parte do seu processo de disciplina e de santificação. Ele nos diz: "Tá doendo, eu sei." Deus não é indiferente à nossa dor. Ele se compadece de nós. Ele sente conosco. Ele não tem prazer em nosso sofrimento, mas ele também sabe que, às vezes, a dor é um instrumento necessário em suas mãos habilidosas para realizar uma obra mais profunda e mais duradoura em nós. É melhor te provar, te ferir, do que te perder. Que afirmação forte! Deus prefere nos ver passando por uma provação temporária, por uma ferida que Ele mesmo permitirá e que Ele mesmo curará, do que nos ver perdidos eternamente, afastados dele, seguindo um caminho de autodestruição. Muitas vezes, é a dor que nos desperta do nosso sono espiritual, que nos faz parar e reavaliar nossas prioridades, que nos mostra a vaidade das coisas deste mundo e a nossa necessidade desesperada de Deus. É a dor que nos quebra o orgulho, a autossuficiência, a teimosia. É a dor que nos torna mais humildes, mais compassivos, mais dependentes dele. Se não fosse pela dor, muitos de nós continuaríamos em nossos caminhos de pecado, de indiferença, de autoengano, rumo à perdição. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, intervém. Ele permite a dor, não para nos punir com ira, mas para nos corrigir com amor, para nos resgatar, para nos salvar. Antes de mergulharmos na palavra, clique no like se você crê que Deus fala e inscreva-se para receber mais bênçãos. Lembrem-se do filho pródigo. Foi a dor da fome, da miséria, da humilhação em terra estranha que o fez cair em si e decidir voltar para a casa do Pai. Aquela dor foi o instrumento que Deus usou para trazê-lo de volta. Essa luta não vai te matar. Você não vai morrer. Que promessa de esperança em meio à provação! O inimigo
quer nos convencer de que a luta será o nosso fim, de que não sobreviveremos, de que seremos consumidos pela dor. Mas Deus nos assegura que se estamos nele, se somos seus filhos, nenhuma luta, nenhuma provação, por mais severa que seja, tem o poder de nos destruir espiritualmente, de nos separar do seu amor. Romanos 8, versículos 38 e 39 nos diz: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está no controle. Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças, mas, com a provação, Ele nos dará o escape para que a possamos suportar. Em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ele pode nos levar até o limite, mas Ele nunca nos abandonará. Ele pode permitir que sejamos feridos, mas Ele mesmo atará nossas feridas. Ele pode permitir que choremos, mas Ele mesmo enxugará nossas lágrimas. A luta tem um propósito, e esse propósito não é a nossa destruição, mas a nossa edificação, o nosso aperfeiçoamento, a nossa conformidade com a imagem de Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, versículo 17. A luta é temporária, mas o fruto que ela produz, se nos submetermos à obra de Deus, é eterno. Os espinhos te ferem, te fazem cair de joelhos para me adorar. Que perspectiva transformadora sobre o sofrimento! Os espinhos na carne, como Paulo chamou, aquelas aflições persistentes, aquelas dores que nos humilham, que nos lembram da nossa fraqueza, podem ter um propósito divino em nos levar a um lugar de maior dependência e de adoração mais profunda. Quando estamos fortes, autossuficientes, quando tudo vai bem, é fácil nos esquecermos de Deus, de nos apoiarmos em nossos próprios recursos. Mas quando os espinhos nos ferem, quando somos confrontados com nossa própria incapacidade, quando caímos de joelhos em reconhecimento da nossa necessidade desesperada dele, é então que nossa adoração se torna mais genuína, mais sincera, mais quebrantada. É a adoração que brota não da abundância, mas da carência. É a adoração que não se baseia nos dons, mas no doador. É a adoração que reconhece que Ele é Deus e nós não somos. E essa adoração, nascida no Vale da Aflição, é um perfume suave que sobe até o trono de Deus. O Espírito Santo usa os espinhos da vida para nos manter humildes, para nos manter dependentes, para nos manter de joelhos diante do nosso Criador e Redentor. E é nesse lugar de rendição e de adoração que encontramos a verdadeira força, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, mesmo em meio à dor. Portanto, se você está enfrentando espinhos que o ferem, se está passando por uma luta que o faz cair de joelhos, não se desespere. Veja nisso uma oportunidade de se aproximar de Deus, de experimentar sua graça de uma maneira nova e de oferecer a Ele uma adoração que brota das profundezas da sua alma. Ele está com você. Ele entende sua dor. E Ele está usando essa mesma dor para atraí-lo para mais perto dele e para lhe ensinar a beleza da adoração que nasce no quebrantamento. Que consolo profundo e que sabedoria divina encontramos ao entender que Deus, em seu amor, permite que as dores e os espinhos da vida nos firam, não para nos destruir, mas para nos provar, para nos atrair a Ele e para nos ensinar a verdadeira adoração que brota de um coração quebrantado e dependente. Essa perspectiva
nos ajuda a enfrentar as dificuldades com uma nova esperança e com um propósito renovado. E o Espírito Santo continua a nos falar ao coração, especialmente naqueles momentos em que a luta parece insuportável e a fraqueza nos domina, lembrando-nos de uma verdade fundamental. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera, que os dias da tua alegria já estão por vir, porque eu vou agir. Que palavras de conforto, de encorajamento e de promessa segura para uma alma cansada e sobrecarregada. Tá difícil? Eu sei. Deus não minimiza nossa dor, nem invalida nossos sentimentos. Ele reconhece a dureza da nossa luta, a intensidade do nosso sofrimento. Ele não espera que sejamos super-homens ou super-mulheres espirituais, imunes à dor ou ao desânimo. Ele nos criou como seres humanos, com emoções, com limitações, com fragilidades, e Ele se compadece de nós em nossas fraquezas. O autor de Hebreus nos lembra que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que pode se compadecer das nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Portanto, quando você se sentir sobrecarregado, quando a luta parecer difícil demais, saiba que Deus entende, Ele sabe, Ele se importa. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você pode ser honesto com Ele, derramar seu coração diante dele, confessar sua dor, seu cansaço, sua perplexidade. Ele não o rejeitará, mas o acolherá com amor e com compaixão. Vamos juntos ouvir Deus? Comente, eu quero ouvir, e não saia até o final. Há um recado especial esperando por você. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Esta é uma das verdades mais paradoxais e mais gloriosas do Evangelho. O mundo valoriza a força, a autossuficiência, a independência, mas Deus escolheu manifestar seu poder de uma maneira completamente diferente, através da nossa fraqueza. O apóstolo Paulo, como já meditamos, aprendeu essa lição de forma profunda. Quando orou pela remoção do seu espinho na carne, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. E Paulo concluiu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando reconhecemos nossa própria incapacidade, quando admitimos que não temos forças em nós mesmos para vencer as lutas, para superar os obstáculos, para viver a vida cristã em sua plenitude, é então que abrimos espaço para que o poder de Deus opere em nós e através de nós. Nossa fraqueza se torna o palco onde a sua força é exibida. Nossa insuficiência se torna a oportunidade para a sua suficiência se manifestar. O Espírito Santo nos ajuda a abraçar essa verdade, a não nos envergonharmos de nossas fraquezas, mas a nos gloriarmos nelas, sabendo que é precisamente aí que o poder de Cristo repousa sobre nós. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Em momentos de dificuldade, nossa tendência natural é buscar soluções rápidas e inúteis, tentar resolver as coisas por nossa própria conta, nos apressarmos em tomar decisões que podem não ser da vontade de Deus. A ansiedade nos impulsiona à precipitação, mas Deus nos chama a esperar nele, a confiar no seu tempo, na sua sabedoria, na sua direção. Esperar em Deus não é passividade, é uma espera ativa, cheia de fé, de oração, de busca pela sua vontade. É reconhecer que Ele sabe o momento certo e a maneira certa de agir. O Salmo 40, versículo 1, nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência na espera é uma virtude que o Espírito Santo cultiva em nós.
Ele nos ensina a não nos precipitarmos, a não tomarmos decisões baseadas no medo ou na impaciência, mas a aquietarmos nossa alma e a confiarmos que Deus está no controle e que Ele agirá no seu tempo perfeito. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, versículo 31. A espera em Deus não nos enfraquece, mas nos fortalece. Nos prepara para receber a sua intervenção. Que os dias da tua alegria já estão por vir, porque eu vou agir. Que promessa gloriosa e cheia de esperança. Mesmo em meio à dificuldade presente, mesmo quando a dor parece não ter fim, Deus nos assegura que os dias de alegria voltarão. Ele não nos deixará para sempre no vale da sombra. Ele não nos abandonará em nosso sofrimento. Ele vai agir. Sua intervenção pode não ser como esperamos, sua solução pode não ser a que imaginamos, mas Ele agirá de acordo com sua sabedoria perfeita e seu amor infalível. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Haverá um novo amanhecer. Haverá um tempo de restauração, de refrigério, de celebração. O Espírito Santo é quem nos dá essa esperança, quem nos mantém firmes na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor e de que seus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Jeremias 29, versículo 11. Portanto, meu amigo, minha amiga, se está difícil, se você se sente fraco, não se desespere. Entregue sua fraqueza a Deus e veja o seu poder se manifestar. Não se apresse, não se precipite. Espere nele com fé e com paciência. E creia com todo o seu coração que os dias da sua alegria já estão a caminho. Porque o seu Deus é um Deus que age, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que transforma o luto em dança e a tristeza em alegria. Abra os ouvidos do seu coração e escute essa voz de esperança que o Espírito Santo está soprando sobre você agora. Que mensagem de profundo consolo e de esperança inabalável é esta que o Espírito Santo nos traz? Mesmo quando a jornada é difícil e a fraqueza nos assola, é precisamente em nossa incapacidade que o poder de Deus se revela. E se esperarmos nele com fé e paciência, os dias de alegria certamente virão, pois ele agirá em nosso favor. Essa perspectiva divina transforma nossa maneira de encarar as provações e nos enche de uma coragem santa para perseverar. E essa perseverança, essa decisão de continuar crendo e esperando em Deus, mesmo quando tudo parece contrário, é um testemunho eloquente da obra do Espírito em nós. Ele nos lembra constantemente da fidelidade de Deus, do seu amor, que nunca falha, e da certeza de que Ele está tecendo seus propósitos soberanos, mesmo através das nossas lágrimas e das nossas lutas. A voz do nosso Deus, que nos convida a abrir os ouvidos do coração, não é uma voz de condenação pelas nossas fraquezas, mas uma voz de amor que nos chama a encontrar nossa suficiência nele. Quando atravessamos vales escuros, quando as tempestades da vida nos açoitam com fúria, quando nos sentimos à beira do abismo, é natural que nossa visão se turve, que nosso coração se encha de medo, que nossa fé seja testada até o limite. Nesses momentos, as vozes do mundo e muitas vezes a voz do nosso próprio coração enganoso podem nos dizer que Deus nos abandonou, que não há mais esperança, que estamos sozinhos em nosso sofrimento. Mas é precisamente aí que precisamos nos esforçar ainda mais para silenciar essas vozes de incredulidade e para sintonizar nossos ouvidos espirituais na frequência da voz de Deus, que nos fala através da sua palavra e através dos sussurros do Espírito Santo. Ele nos lembra que, embora possamos não entender os porquês do nosso sofrimento, podemos confiar naquele que conhece todos os porquês e que tem o controle de todas as coisas. Ele nos recorda que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas, incluindo as dificuldades, as dores, as decepções. Deus, em sua sabedoria insondável, está usando cada uma dessas experiências para nos moldar, para nos purificar, para nos tornar mais semelhantes a Jesus, para nos preparar para a glória futura. A voz de Deus nos chama a uma confiança radical, uma confiança que não se baseia no que vemos ou sentimos, mas no que Ele disse em sua palavra. É a confiança que levou Abraão a oferecer seu filho Isaque, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus 11, versículos 17 a 19. É a confiança que levou Moisés a estender sua vara sobre o Mar Vermelho, esperando que as águas se abrissem. É a confiança que levou Davi a enfrentar o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedras, em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo quer cultivar em nós essa mesma qualidade de fé. Uma fé que se atreve a crer no impossível. Uma fé que descansa na soberania de Deus. Uma fé que o obedece, mesmo quando não compreende. Ele nos convida a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Se ele perseverou em meio a um sofrimento indescritível, nós também podemos perseverar pela sua graça e pelo seu poder que opera em nós. A voz de Deus também nos chama à paciência. Tiago 1, versículos 2 a 4, exorta: Meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência não é uma espera passiva, mas uma perseverança ativa, uma resistência santa, uma capacidade de suportar as dificuldades com fé e com esperança, sabendo que Deus está trabalhando e que Ele cumprirá seus propósitos no seu tempo perfeito. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver essa paciência, acalmando nossa ansiedade, fortalecendo nossa resolução e nos lembrando de que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Isaías 49, versículo 23, paráfrase. E, finalmente, a voz de Deus nos chama à adoração, mesmo em meio à dor. Como vimos, os espinhos podem nos fazer cair de joelhos, mas é nesse lugar de humildade e de reconhecimento da nossa necessidade que nossa adoração se torna mais profunda e mais sincera. Louvar a Deus em meio à tempestade é um ato de fé poderoso que confunde o inimigo e que abre os céus sobre nós. É declarar que, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo digno de todo o nosso louvor. O Espírito Santo inspira essa adoração em nossos corações, lembrando-nos da grandeza de Deus, da sua majestade, do seu amor sacrificial por nós, em Cristo Jesus. Ele nos ajuda a cantar canções de esperança, mesmo na noite escura, a bendizer o nome do Senhor, mesmo quando nosso coração está ferido. E essa adoração, nascida no vale da aflição, é um perfume suave que agrada a Deus e que nos fortalece para prosseguir. Portanto, meu amigo, minha amiga, abra os ouvidos do seu coração. Silencie as vozes do medo, da dúvida, do desespero. E escute agora a voz do teu Deus. Ele está falando com você. Ele está lhe oferecendo conforto, esperança, força, direção. Ele está lhe assegurando que Ele está no controle, que seus planos são maiores que os seus, que a sua luta não será em vão e que os dias da sua alegria já estão por vir, porque Ele vai agir. Confie nele, obedeça-lhe, adore-o, e você verá a sua glória
se manifestando em sua vida de maneiras que o surpreenderão. Que jornada de profunda reflexão e de fortalecimento espiritual temos percorrido juntos ao aprendermos a discernir a voz do nosso Deus em meio às diversas estações da vida, especialmente nos tempos de dificuldade e de aparente silêncio. O Espírito Santo nos conduziu a entender que há um tempo certo para todas as coisas, que mesmo no deserto e na dor, existe um propósito divino, que os espinhos podem nos levar à adoração, e que na nossa fraqueza, o poder de Deus se revela de forma extraordinária. Ele nos assegurou que os dias de alegria estão a caminho, porque Ele, o nosso Deus, vai agir. E agora, ao chegarmos à conclusão desta mensagem, o Espírito Santo quer selar em nossos corações uma convicção final e um chamado à ação. A voz de Deus não é apenas para ser ouvida passivamente, mas para ser atendida com fé e com obediência, pois é essa a resposta que destrava as bênçãos, que nos conduz à vitória e que nos alinha com os seus propósitos eternos. O convite: abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus, não é um mero apelo à contemplação, mas um chamado urgente à transformação. Deus fala conosco com um propósito. Ele fala para nos consolar em nossas aflições, para nos guiar em nossas decisões, para nos corrigir quando nos desviamos, para nos fortalecer em nossas fraquezas, para nos revelar seus planos, para nos chamar a um relacionamento mais íntimo com Ele e para nos comissionar para o seu serviço. E a nossa resposta a essa voz determina, em grande medida, o curso da nossa vida espiritual e o cumprimento das suas promessas para nós. Tiago 1, versículos 22 a 25, nos adverte solenemente: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Que exortação poderosa! Não basta apenas ouvir a voz de Deus, precisamos ser praticantes da sua palavra. Precisamos agir de acordo com o que ele nos revela. A bênção não está em apenas conhecer a vontade de Deus, mas em fazê-la. Se Deus lhe mostrou que há um propósito em seu deserto, confie nele e coopere com o processo de purificação e de aprendizado. Se ele lhe revelou que sua fraqueza é uma oportunidade para o seu poder se manifestar, renda-se a ele em humildade e dependência. Se ele lhe prometeu que os dias de alegria virão, espere nele com fé e com paciência, mas também com uma expectativa ativa, preparando-se para a sua intervenção. Se ele o está chamando ao arrependimento de algum pecado, não endureça seu coração, mas responda com confissão e com uma decisão de mudança. Se ele o está chamando para uma nova tarefa, para um novo ministério, não hesite por medo ou por sentimento de incapacidade, mas diga: eis-me aqui, envia-me a mim, confiando que ele o capacitará. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o Espírito Santo esteja falando ao seu coração sobre uma área específica da sua vida que precisa ser entregue a Deus. Talvez ele esteja lhe mostrando um pecado que precisa ser abandonado, um relacionamento que precisa ser restaurado, uma atitude que precisa ser mudada, um chamado que precisa ser abraçado. Não ignore essa voz, não adie. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. O momento de obedecer é agora. A bênção da transformação está ligada à sua disposição de atender ao chamado de Deus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo,
Se nunca experimentou o perdão dos seus pecados e a alegria da salvação, a voz de Deus está lhe chamando agora para o maior de todos os encontros. Ele o ama. Ele morreu por você. Ele ressuscitou. E Ele quer lhe dar vida eterna e um relacionamento pessoal com Ele. Abra os ouvidos do seu coração e responda a esse chamado de amor. Você pode orar assim, com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu ouvi a Tua voz me chamando. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida. Perdoa-me, Senhor. Entra no meu coração. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Enche-me com o Teu Espírito Santo e ajuda-me a ouvir e a obedecer a Tua voz todos os dias da minha vida. Amém. Ouvir a mensagem. Abra os ouvidos. Escute agora a voz do teu Deus. Foi como uma brisa suave que trouxe paz ao meu coração, mas também um trovão que despertou minha alma para uma verdade profunda e transformadora. Inspirada nas palavras de Billy Graham, essa mensagem ressoa com a essência da fé cristã que pulsa no coração do povo brasileiro, uma fé vibrante, cheia de emoção, que encontra Deus tanto nos momentos de alegria quanto nas tempestades da vida. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida com paixão, onde as pessoas se reúnem em igrejas lotadas ou em pequenos grupos domésticos para louvar e buscar a Deus, essa mensagem toca fundo. Ela nos lembra que Deus está sempre falando, mesmo quando o barulho do mundo tenta abafar sua voz. A citação de Eclesiastes 3, 1-8, que fala sobre os tempos e estações da vida, reflete a realidade que vivemos. Os altos e baixos, as festas e as lutas, os dias de carnaval e os momentos de solitude. Essa mensagem me fez refletir sobre como muitas vezes me deixei levar pelo ritmo frenético da vida, pelas pressões do trabalho, pelas demandas familiares ou até pelas distrações das redes sociais, esquecendo-me de parar e ouvir a voz mansa e delicada do meu Criador. O que mais me impactou foi a ênfase na soberania de Deus, que permite os desertos e os espinhos em nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos moldar. No Brasil, onde a resiliência é parte da nossa identidade, enfrentamos desafios econômicos, desigualdades sociais e, às vezes, dores pessoais profundas. Essa verdade é um bálsamo. A ideia de que tá doendo, eu sei, mas é melhor te provar, te ferir, do que te perder, ressoou como um abraço de Deus. Lembrei-me de momentos em que enfrentei perdas, frustrações ou incertezas, como quando perdi um emprego ou quando um relacionamento importante se desfez. Naquele tempo questionei: por que Deus? Mas ao olhar para trás, percebo que foram esses desertos que me ensinaram a depender mais dele, a buscar sua voz com mais fervor, a encontrar consolo em sua palavra. A citação de Hebreus 12:6. O Senhor corrige o que ama, me fez entender que a dor, quando entregue a Deus, tem um propósito redentor. Ela nos quebra, mas também nos reconstrói. Ela nos fere, mas também nos cura. Outra lição poderosa foi sobre a adoração no meio da dor. No Brasil, onde a música gospel e os cultos fervorosos são expressões vibrantes da nossa fé, adorar a Deus em meio às lágrimas é algo que conhecemos bem. A imagem dos espinhos que nos fazem cair de joelhos para adorar trouxe à mente as vezes em que, em meio à angústia, levantei as mãos em louvor, mesmo sem entender o porquê do sofrimento. Foi como se o Espírito Santo me lembrasse de Salmo 30:5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa me encheu de esperança, especialmente porque, como brasileiros, temos essa capacidade de acreditar que, mesmo nas adversidades, amanhã vai ser outro dia.
A mensagem reforça que a adoração nascida no vale é a mais pura, a mais autêntica, e é isso que nos conecta profundamente com o coração de Deus. A confiança radical na soberania divina, como descrita em Isaías 55, 8-9, também me desafiou. No Brasil, onde muitas vezes buscamos soluções rápidas para os problemas, a exortação para não se apressar, não se precipitar, mas esperar em Deus, é um convite à paciência ativa. Lembrei-me de como, em momentos de ansiedade, tentei resolver tudo com minhas próprias forças, só para perceber que a espera em Deus traz resultados muito mais profundos. A citação de Jeremias 29:11 sobre os planos de paz e esperança me confortou, pois sei que Deus vê o quadro completo, mesmo quando eu só enxergo o caos. Essa confiança me ensinou a descansar na promessa de que os dias da tua alegria já estão por vir. A mensagem também me desafiou a ser mais sensível à voz do Espírito Santo. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é tão viva, muitas vezes nos deixamos levar por emoções intensas ou por rituais externos, mas esquecemos de cultivar aquele silêncio interior para ouvir Deus. A história de Elias, que encontrou Deus na voz mansa e delicada, 1 Reis 19:12, me fez repensar como passo o meu tempo com Deus. Quantas vezes orei apressadamente ou li a Bíblia sem realmente meditar? Essa mensagem me inspirou a reservar momentos diários para silenciar o barulho ao meu redor e ouvir com atenção. Cultivar a sensibilidade espiritual. Comprometo-me a dedicar pelo menos 10 minutos diários para a oração silenciosa, buscando ouvir a voz de Deus, seja em casa, na igreja ou até no ônibus voltando do trabalho. Adorar na dor. Quando enfrentar dificuldades, escolherei louvar a Deus, seja cantando um hino ou escrevendo uma oração de gratidão, reconhecendo que Ele está comigo no vale, confiar na soberania divina. Em momentos de incerteza, como problemas financeiros ou desafios familiares, lembrarei de Jeremias 29:11 e esperarei com paciência, confiando que Deus tem um plano maior. Abraçar a fraqueza. Em vez de esconder minhas fraquezas, as apresentarei a Deus, crendo que, como em 2 Coríntios 12:9, seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ser um cumpridor da palavra. Seguindo Tiago 1:22, responderei à voz de Deus com ações concretas, como perdoar alguém, ajudar um necessitado ou aceitar um chamado que Ele colocou em meu coração. Essas lições não são apenas reflexões, são compromissos práticos que quero viver no dia a dia, como um brasileiro que carrega a fé no peito e a esperança nos olhos. A mensagem me lembrou que Deus fala, e cabe a mim abrir os ouvidos do coração para ouvir e obedecer. Que eu possa viver cada dia com a certeza de que mesmo nos desertos, Deus está trabalhando e os dias de alegria estão por vir. Meus queridos, que esta mensagem tenha tocado seu coração como tocou o meu. Se você sentiu o Espírito Santo falando com você, clique agora no botão curtir para espalhar essa esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Sua família, seus amigos, seu grupo da igreja. E nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como Deus tem falado com você. Sua participação faz diferença e nos une como uma comunidade de fé. Vamos juntos abrir os ouvidos e viver para a glória de Deus.